real, é só uma formatação neurológica. E nem sequer corresponde à verdade. A verdade é só aquilo que nós temos no inconsciente ou no cérebro formatado temporariamente. Quando não nos interessa, limpou, acabou o registro, não nos afeta mais. É só treta. Nós temos montes de treta na cabeça. E durante muitos anos andámos a ouvir muitas tretas escritas em muitos lados, que deram, configuraram, enquadraram e deram legitimidade a toda essa treta. E depois ficamos agarrados a ela. Primeiro, quais são os princípios do coaching? O cliente tem todos os recursos necessários. Vamos deixar de pensar que somos os salvadores da pátria. Tadinhos, eles não são capazes, se eu não for eu, coitados. Nem toda a gente tem as mesmas competências, não é verdade? Nem toda a gente tem as mesmas capacidades, não é verdade? Nem toda a gente é feito para a mesma coisa, não é verdade? Nem toda a gente pode ser tudo o que quer, não é verdade? Não basta querer, porque isto também nem toda a gente tem as possibilidades, tem a inteligência, tem as capacidades, aquelas tretas todas que nós aprendemos. É mentira. Mas poderá ser a verdade, se nós quisermos que seja. Cada um escolhe o que é que quer que seja mentira e o que é que quer que seja verdade para si. Por muito que o mundo afirme, ou tenha afirmado, que as pessoas, umas são melhores do que outras, têm mais inteligência do que outras, têm mais capacidades do que outras, têm mais talentos do que outras, não é verdade. As pessoas têm grandes zonas de atrito emocional, diferentes umas das outras, sim. E isso cria dificuldades de expressão natural do seu campo infinito de possibilidades. Isso sim. Mas uma vez retiradas essas zonas de atritos, por detrás só existem génios. Mesmo as pessoas que nós achamos absolutamente irrecuperadas, bloqueadas, fechadas e tudo mais. A questão é elas deixarem ou não, quererem ou não, enfrentar as suas zonas de atrito e libertá-las. Tudo o que tu pensas sobre os outros tem uma influência direta no seu comportamento. Porque o outro recebe a informação de nós e assume essa posição. O cliente tem todos os recursos. Vocês vão aprender a fazer a metodologia do coaching e nessa metodologia vão ver que o coach apenas faz perguntas. Vocês viram-me aqui salvar alguém? Interessado em salvar alguém? Eu tratei todas as pessoas e tratarei sempre de igual para igual. A única coisa que eu posso fazer é disponibilizar perguntas para a pessoa descobrir em si as questões que eu estou sempre a perguntar. E agora? E o que é que acha? Pode fazer isto? Pode fazer aquilo? É o próprio que está a fazer tudo. Eu só estou a facilitar. Mas quero a pessoa chegue ao 0, a 20, a 30, a 50, ou tenha 10 questões, ou 2, ou uma, para mim é igual. É o processo daquela pessoa e eu respeito. E está certo. Para aquela pessoa, naquele momento, naquele contexto. E, portanto, para mim também está. Eu não estou preocupada e ansiosa que haja um resultado final que eu decidi. O resultado é aquilo que é certo para aquela pessoa naquele momento. E o coach tem que ter esta perspectiva. Já em terapia a coisa é diferente. Porque a crença estabelecida é que eu vou ao médico ou ao terapeuta para ele me resolver o problema. Um dos processos mais poderosos através dos quais podemos ajudar alguém é usando o questionamento de forma dirigida e significativa. E é isso que nós vamos fazer em coaching, é ajudar o cliente a encontrar respostas que vão dar um novo significado à situação. As perguntas servem para motivar a pessoa a procurar outra informação dentro de si e a fazer novas associações neurológicas que criam novas percepções, novos contextos e novas experiências. Quando as tensões emocionais associadas a uma determinada expectativa são libertadas, a mudança de perspectiva é automática, instantânea e permanente. Nunca mais vai conseguir olhar para a informação como estava no primeiro dia. Porque, entretanto, o cérebro já tem outras componentes envolvidas nessa associação. E quando se lembra disso, os outros ingredientes vão entrar e nunca mais é a mesma. A maneira de percepcionar uma vida perfeita é permitir pensar melhor. Ver a vida como um mar potencialmente perfeito.
onde muitas coisas podem entrar e sair, e nós escolhemos as que queremos manter e as que queremos deixar partir. Basta o foco. Como é que fazemos isto? É uma questão de foco. Vocês viram há bocado, pelo pequenino exercício das perspectivas que fizeram, que nós podemos focar uma situação por um ponto de vista, mas podemos sempre encontrar pontos de vista adicionais ou diferentes que alteram a primeira perspectiva. Quando nós nos apanhamos a recriminar, ou censurar, ou a julgar, ou a atacar algo que foi feito, já estamos a aumentar uma camada de sofrimento ao próprio mal que está a ser visto. Se aquilo não foi bom, e eu continuo a pensar, não devia ter sido assim, eu acrescento contra mim mesmo uma camada de mal-estar e de stress. Porque se eu não retirar essa camada de sofrimento, eu estou constantemente a aumentá-la. Todos os dias penso naquilo, a toda hora penso naquilo. Ok? E sacrifico a minha vida inteira a esse chove não molha. Inibe a pessoa de expandir o seu potencial, de se manifestar, de se expressar, de se realizar. Porque a energia está toda bloqueada naquela zona de atrito que nós estamos constantemente a alimentar. Não devia ter sido. Não devia ter. Seja porque o outro fez, seja porque eu fiz. Seja porque o outro disse ou porque eu disse. Seja porque aconteceu e não devia ter acontecido, seja lá o que for. Não importa. Quando voltamos atrás e reforçamos o conceito de erro, estamos a lutar contra nós. Estamos a aumentar zonas de stress brutalmente dentro de nós. Quem paga? O G. Aquilo que aconteceu já nem existe. Se envolveu outros, eles não têm nada a ver com o assunto, em relação ao meu atrito. Há uma frase que diz muito gira: guardar ressentimento é como beber um copo de veneno e esperar que o outro morra. Aconteceu ontem, hoje, à tarde, de manhã, há 20 anos, há 5 anos, há 50. E daí? Naquela altura, foi o melhor possível, de acordo com as condições daquele momento. Pareceu ser o certo, pareceu ser o adequado, o possível, o melhor, dentre as várias opções. Ótimo! Acabou, não há mais nada a julgar. Tudo o resto acontece, como vimos ontem, porque nós acrescentamos resistência e julgamento a isso. Se anularmos isso, isso não tem mais efeito sobre nós. Acabou. Agora, nós não queremos é abrir mão daquela fonte contínua. Devia, não devia. Foi bom, foi mau. Por causa daquilo. Por causa disto. Porque não sei o quê. Passamos a vida neste arrastamento. Neste arrastamento. O coaching o que faz é dizer à pessoa: ok, foi, não foi? Não há erros. Há experiências. Vamos partir para outra? Mas eu como é que eu posso conviver com isto quando eu tenho uma dor? Tem. Quer ter? O que é que esta dor lhe dá? Legitima a minha razão. Mas quem é que está a fazer o jogo? Sou eu que estou a dizer que não devia ter sido. Então eu quero legitimar-me a mim mesmo. Isto pode-se fazer aos clientes. Isto ajuda imenso em coaching. Posso-vos garantir que isto pode ajudar o cliente a mudar de perspectiva assim, boom, num instantinho. Temos qual deles é o facto, qual deles é a experiência? Isto é a experiência. A experiência sensorial, não é? Aquilo que está a ser vivido. Qual é o facto? Isto é o facto. O que é que acontece? Na nossa mente existe um problema, porquê? Porque não há inteligência emocional. Não está desenvolvida, não está acordada. E então o que é que acontece? Estas duas coisas são metidas uma em cima da outra. O facto e a experiência são uma só coisa. Quando cristaliza aquilo neurologicamente, o que é que ela vai cristalizar? Estar sozinha é horrível. Com 2 filhos. Estar sozinha, que é um facto, é horrível, sendo tudo isto. E assim se monta uma crença. Associação de uma experiência no espaço e no tempo com um facto. Juntamos as duas coisas e criamos um cenário neurológico.
esse cenário neurológico acaba por ficar cristalizado porque ela pensa nela uma data de vezes, em associação permanente. E essa perspectiva, ou crença, fica instalada como memória. O que é que o coaching pode fazer? Inteligência emocional, no seu melhor, significa aprender a dissociar as duas coisas e a libertar o facto daquela experiência sensorial. Isto prende a pessoa a duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. E é extremamente libertador para a pessoa poder conviver com isto, retirando-lhe uma associação que é deprimente. Faz-vos sentido? Não acreditem, experimentem.